Começou. Bom dia, pessoal. Já temos alguns convidados aí presentes. Seja bem-vindo, Giovanni. Seja bem-vindo, Gabriel. Essa é mais uma hora técnica, tá, pessoal? Não sei se é a primeira vez que o pessoal está participando, mas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente explicar o que é a hora técnica, quais os objetivos dessa hora técnica e como que esse tema tão importante ele impacta o nosso dia a dia aí, que trabalhamos no setor, né? Então, primeiramente, pessoal, a ideia do porquê que a gente criou a hora técnica era porque tinha uma lacuna aí na hora dos treinamentos, na hora dos eventos, que a gente não tinha tantos os espaços necessários para a gente discutir realmente os pontos, né, os assuntos. Se eu faço um evento, a gente tem um distanciamento. Se eu faço um treinamento, ele atinge uma pessoa, uma empresa só, e a gente não consegue, a gente discute ali, tem um momento legal, mas aquilo lá não atinge um número grande de pessoas. Então a gente decidiu criar um espaço técnico mais acessível para mais pessoas e mais direto também, com o objetivo da gente ouvir vocês, né? O foco é conteúdo prático para o integrador ou demais, né, profissionais aí da área. Se você está entrando na área também, fica à vontade para participar, né? A gente quer discutir normas, segurança, tecnologia e ouvir dúvidas e trocar experiências reais, tá? Bater lá onde é que dói mesmo e tentar entender como que o distribuidor Dynamis consegue sanar aí as principais dores do mercado, né? Trazendo parceiros, trazendo aí profissionais da área para que toda semana, ou pelo menos aí todo mês, a gente consiga algumas horas técnicas para trazer assuntos interessantes para vocês, tá? Então, hoje o tema vai ser um tema que o pessoal às vezes se assusta, né? Tem medo, já escuta, já lê essas duas palavras ou escuta essas duas palavras, Mercado Livre, já não sabe muito bem como atuar, o que oferecer de produto, como oferecer, é possível oferecer produtos, né? Então, tudo que permeia o Mercado Livre, ele traz muitas dúvidas a respeito de como se atuar nesse mercado, né? Então, o objetivo da hora técnica de hoje é criar esse ambiente aberto para a gente discutir esse tema com vocês, explorando de forma prática as possibilidades, desafios e oportunidades que o tema Mercado Livre oferece no nosso contexto, né, pessoal? Contexto do fotovoltaico, né? Hoje, como convidado, tá? A gente tem uma pessoa muito interessante aqui, profissional altamente gabaritado, né, Juliano? O Juliano da Auris, O cara que levou o padrão, né? Ele prometeu exatamente bastante, hein? tem que ser compatível com o nosso convidado, tá? O Juliano, seja bem-vindo, Juliano, obrigado pela participação. Eu não vou explicar o que é Auris, vou deixar para você explicar. E eu acho que é muito interessante esse momento para a gente poder falar do Mercado Livre com você que tem essa bagagem para poder nos passar, tá, Juliano? Eu já vou passar a palavra para você, acho que fica interessante dessa maneira. Obrigado pela participação, bom dia. E aí eu vou interagindo contigo à medida que o pessoal tiver dúvidas. Então, o recado é, pessoal, tem dúvidas? Pergunta. Pode. Aqui a gente coloca que tem um momento para perguntas selecionadas, mas podem ir falando. A gente gosta de que vocês vão participando, porque às vezes o assunto ele é pertinente naquele momento. A gente gosta de levantar aquele assunto naquele momento e discutir ele na hora. O objetivo é esse, tá? Juliano, quebra tudo aí. Estou aqui. Qualquer coisa me chama que a gente vai desenrolando essa hora técnica em conjunto aí, beleza? Perfeito, Júlio, perfeito, querido. Vamos compartilhar aqui a tela e vamos conversando. E é bem isso daí. Perguntem, falem, senão vira um monólogo, né, gente? E aí a gente no comercial já fala que não condenado. Deixa eu puxar para cá vocês aqui só para mim. E tá aparecendo para vocês aí? Tela? Estamos te enxergando aí. Estamos te enxergando. Então, gente, prazer estar aqui com vocês. Somos a Auris Energia. A Auris, para vocês entenderem ela aqui. Aí. A Auris, ela surge, pessoal, de uma necessidade nossa, tá? A gente trabalha no mundo da energia solar há muito tempo e o Mercado Livre sempre foi algo que a gente vislumbrava, que a gente enxergava como um mar azul, porque sempre existiu, parecia que um mito, uma lenda urbana, que energia solar no Mercado Livre não funciona.
E, gente, os maiores consumidores, quem mais consome está no Mercado Livre, né? Então, isso sempre foi uma busca nossa. E a gente acabou rodando o mercado inteiro, atrás de parceiros, atrás de buscando formas de trabalhar no Mercado Livre. E nessa busca por parceria, tudo que a gente encontrou foi aquele convite para você ser um mero indicador. Ou seja, você indicar o seu cliente para um parceiro, e aí o seu cliente não é mais seu. Então, a Aureus surgiu dessa nossa necessidade. Em conversa com o seu hash ali, ele comprou a nossa ideia e a gente startou a Aureus, que faz parte do ecossistema Dynamis, né? A gente é um pool de empresas, cada uma com sua especialidade, porque hoje a gente não pode mais ser um tirador de pedido, a gente tem que ter uma gama completa, a gente tem que ter soluções completas para o nosso cliente. E a Auri surge com isso, surge com essa necessidade de que nós, como integradores, necessitamos de produtos de Mercado Livre. Porque uma outra erro que o pessoal comete, o pessoal parece que vive em Nárnia, né? Você fala do Mercado Livre, e aí o pessoal diz, isso para mim eu acho que não dá, ou o pessoal foge. Gente, Mercado Livre não é uma opção. Mercado Livre não é algo assim que você possa escolher ou não. Mercado Livre é uma realidade. A gente tinha, quando a gente startou a Aureus antes de 2024 ali, a gente já tinha aquela previsão que em 24 ia abrir para média tensão. E o pessoal diz, não vai abrir, porque não faz sentido, porque a CCE não consegue. O pessoal esquece que o que manda é o dinheiro. E é do interesse de todos os grandes players, é do interesse das distribuidoras. Por quê? Porque as distribuidoras elas se remuneram com o TUSD. Elas não se remuneram na TE. Toda distribuidora ela compra a TE em leilões, ela compra a TE dos órgãos que o governo estipula, dos geradores estipulados, que eles obrigatoriamente têm que comprar, ela faz um blend daquilo dali e entrega para os seus consumidores. Ela não ganha dinheiro naquilo. Aquilo ali é só burocracia para ela. E ela é regulada pela ANEEL, então ela não pode se remunerar daquele jeito. Então o que acontece? Para as concessionárias, é espetacular que você migre para o Mercado Livre. Tudo que elas querem. Tanto que muitas delas já são hoje uma comercializadora também, que aí elas podem ganhar dinheiro com a sua TR. Então, há o interesse delas, há o interesse dos grandes grupos geradores. Então, essa abertura, né, ela vem. E hoje nós vamos falar da energia solar no Mercado Livre. E eu queria trazer para vocês essa foi a medida provisória que está para ser votada. E essa medida provisória ela já traz essa abertura, antes até do que a gente previa. Porque a abertura total está em dezembro de 2027, se esperava para 2028. Se esperava essa abertura do B3 para 2026. É o que a medida provisória está ali. Vai ser votada? Não vai ser votada desse jeito? Vai ter os jabuti, os tiranossauro rex que vão entrar lá? Vai ter. Porém, essa medida provisória, gente, tenho certeza, se não for nessa, vai ser noutra. Mas essa abertura é inevitável. Então, nós, como integradores, a gente tem que esquecer, tira aquilo do trilho, que para mim no mercado ele não faz sentido, eu não posso, não é bom. Você não tem opção. É que nem 14.300 lá, você foi bom, foi ruim, não importa, é a lei, você vai ter que se adaptar. Eu estava falando com o Júlio ali, por exemplo, da questão do desligamento rápido, da norma dos bombeiros. É bom ou é ruim? Não importa, é a norma, você vai ter que se adaptar. Então, a abertura do mercado faz com que todos nós que trabalhamos com energia solar, a gente tem que se adaptar. A gente tem que se melhorar como profissional, a gente necessita se aprofundar nesse tema, porque o Mercado Livre ele é um ambiente de contratação totalmente diferente. E aí vocês vão perguntando, gente, agora que a gente vai entrando um pouco mais no tema, tá? Hoje, o Mercado Livre, agora, começo do ano, já atende 40% de todo o consumo de energia do Brasil.
Com essa abertura que está prevista, o que a gente imagina, pessoal? Aconteceu o mesmo que aconteceu em outros países onde tiveram essa abertura total, que é o mercado cativo praticamente deixar de existir. Por que ele deixa de existir? Por falta de cliente. Foi isso que aconteceu nos países onde tiveram essa abertura total. E o que vai ser essa abertura total? Você vai poder comprar sua energia do gerador que for mais barato, igual serviço de internet, sabe? Você escolhe o seu fornecedor, serviço de telefonia. Como é que funciona o Mercado Livre para você entender, tá, gente? Hoje, no Brasil, existem dois ambientes totalmente diferentes. Existe o ACR, Ambiente de Contratação Regulada, que é o ambiente da GD, da geração distribuída, aquela que todo mundo já fez, todo mundo sabe. Na geração distribuída existe o sistema de compensação. Vamos lá, eu gerei minha energia, eu vi um crédito. Aí a 14.300 alterou os valores dos créditos. Agora eu pago o fio B, dependendo da cada concessionária. Mas é um crédito. E existe o ACL. O ACL, gente, ele é infinitamente mais velho do que a nossa GD. O ACL, ele surge em 96, pessoal. Ele surge lá no tempo do Plano Real, lá que o Brasil deu aquele boom de crescimento e a matriz energética não estava suportando o crescimento e o governo, para incentivar que as empresas privadas investissem no setor elétrico, fez essa abertura, que era o seguinte: agora o setor privado podia investir e não vender mais para o governo, ele podia vender direto para o cliente final. Abre-se o Mercado Livre 96, 98 tem a primeira migração, a fábrica da Carbocloro e a fábrica da Volkswagen. São os dois primeiros eletrointensivos que migram. Só que aí o que acontece? O plano sempre foi abrir total. Só que é que nem a gente, né? Primeiro tu vai nos maiores. E o Mercado Livre abriu para os que chamavam os eletrointensivos. Eles eram tão grandes que eles consumiam mais do que uma cidade. Por exemplo, você tinha que ter 10 mega de demanda para migrar para o Mercado Livre. 10 mega de demanda de potência, tá, gente? É muita coisa. É um cliente atendido em alta tensão, em 138 ou o que for, né? Mas são grandes consumidores. E aí, meu guerreiro aqui veio aqui me olhar, que a gente desconcentra, né? Ele disse que eu fico aqui contando história para vocês, gente. Depois a gente entrega ele. Não, faz parte das histórias. Não, o pessoal é podre, né, gente? O pessoal. Então, tem essa abertura que ela está sendo programada, ela vem vindo. 96 startou, 98 migrou primeiro. 2002 teve a grande abertura, que a gente chama, que abriu para todo mundo que era de 500 para cima, que é aí que o Mercado Livre deu boom. E aí, em 2024, a gente teve essa abertura dos clientes de de média tensão. Todo mundo que tem o seu transformador podia migrar. E o que é você estar no Mercado Livre? Quando você está no mercado cativo, a concessionária compra aí a sua energia, faz essa mistura, esse blend, e ela rateia. O preço que ela comprou, ela rateia para todo mundo. Por isso que cada um tem o seu preço. É isso, essa compra está acertada, depois desse valor, ela acerta na resolução homologatória que vem todo ano lá da ANEEL. Quando você está no Mercado Livre, você pula a concessionária para comprar TE. E aí os clientes que estão hoje no Mercado Livre, eles têm esse benefício de comprarem antes. Porque os geradores são os mesmos, gente. A matriz energética é a mesma. Mas você tem um incentivo que, como você compra primeiro, é que nem você chegar no mercado lá, né? Quem chega primeiro compra mais barato. Escolhe os melhores produtos. É isso que acontece hoje no Mercado Livre. E esta abertura, então, vem para quê? Para que todo mundo tenha esse acesso. E, gente, para a gente... Tá claro, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem, tá, pessoal? Para a gente entender
já que o nosso tema, então, agora já deu uma introduçãozinha, mas já mais ou menos entendeu o que é Auris, o que é o Mercado Livre. Qual é o perfil desses clientes do Mercado Livre? Já que a gente está falando de energia solar no Mercado Livre, a gente tem que entender que o perfil dos clientes do Mercado Livre, ele é totalmente diferente do perfil do cliente que a gente está acostumado a atender na geração distribuída. Ele é um perfil de um cliente que ele exige consultoria. Aquela ideia, qual é a grande dor de todos nós como empresas de energia solar? A gente treinou o nosso comercial para ser tirador de pedido. Por quê? Porque era muito fácil, gente. O nosso produto é um produto que se vende. Você vai economizar, você vai gerar a sua própria energia. A ideia é a mesma. Porque o cliente que está no Mercado Livre, ele vai pagar muito, ele paga mais barato, só que ele paga uma quantidade infinitamente maior. Uma fatura de Mercado Livre, a gente atende clientes que chegam a gastar 44 milhões por ano com energia. Então, são grandes clientes e eles gastam muito. Então, para eles gerar sua própria energia, é óbvio que é muito vantajoso, é óbvio que faz muito sentido. Só que são clientes que o cliente que já está estabelecido no Mercado Livre, ele migrou com um consultor. Você necessita ter um gestor, se você é um cliente atacadista, que a gente chama acima de 500. Você tem relacionamento com a CCE e 99% desses clientes, eles têm o seu gestor. Eles têm um Júlio, uma Lívia, que fica ali olhando a fatura dele, que faz o relatório dele e, pessoal, que se remunera com a compra da energia. Quanto mais o cliente compra, mais ele ganha dinheiro. Então, esse daqui é um ponto-chave para a gente entender que isso é uma dificuldade, sim, quando a gente vai trabalhar com clientes de Mercado Livre, porque a gente tem geralmente um gestor que não incentiva muito o cliente a abandonar, porque é que nem assim, você tem um inquilino fixo e agora o inquilino quer comprar a casa própria. Então, o pessoal está ali dizendo, olha, o aluguel faz mais sentido para ti, imagina. Vai financiar uma casa em 30 anos, que bobagem. Fica pagando aluguel para mim. Então, o nosso discurso ele é muito simples de a gente apresentar as vantagens. E aí, quando a gente startou a Auris, uma das coisas que mais a gente achava é que a gente ia pegar os clientes menores. A gente achou que a gente atenderia esse cliente que é considerado chamado de varejista, tá? Existem dois tipos de cliente no Mercado Livre. Existe o cliente atacadista, que é o cliente de 500 para cima, esse cliente, 500 de demanda, tá, pessoal? Esse cliente tem um relacionamento com a CCE, ele compra uma espécie de uma joia, igual você compra num clube, sabe? Você compra a taxa de adesão na CCE, hoje está em 8 mil e poucos reais. A gente achou que a gente ia pegar esse cliente abaixo. E foi exatamente o contrário que a gente viu aqui. O que mais chega são grandes clientes que estão há muito tempo no Mercado Livre e que eles estão ali, eles já se acostumaram com o consumo, com a economia dele. Para eles faz muito tempo que eles têm aquela economia, pagam um pouco mais baixo que o cativo, sim, mas eles estão ansiosos por gerar sua própria energia. E a gente tem essa solução. O solar, pessoal, ele é espetacular. Por quê? Porque ele democratizou a geração. É isso que a gente muitas vezes não consegue se entender a importância do solar. Porque assim, se você não vai conseguir colocar uma hídrica no telhado do cliente, você não vai conseguir colocar uma torre eólica no pátio dele lá para gerar energia. Mas você pode colocar os módulos ali e aproveitar a energia solar. Aproveitar e economizar. Então, o solar, além de ser a fonte que democratizou, que eu posso gerar em qualquer parte, ela é o melhor custo-benefício de todas. A gente tem muitos clientes aqui que tem PCH, que tem eólica. Qual é a grande dor deles? Você compra uma PCH. Eu até hoje, sinceramente, nunca vi um dono de PCH feliz, tá? Se vocês conhecerem
Um dono de PCH feliz me apresenta. Porque tu compra, ela é linda, aquilo gera todo o tempo. Só que imagina um motor gerando todo o tempo. A manutenção que aquilo dá é absurda. Você tem que limpar geralmente as casas, você tem que fazer sempre a limpeza das grades que vai. E aqui não é um Juliano da vida que vai lá mergulhar para fazer a limpeza. Tem que ser uma equipe especializada. Os custos de manutenção do PCH o custo de manutenção de uma torre eólica é absurda. Agora, qual é o custo de manutenção do solar, gente? Quando você compra um equipamento bom. Então, o solar, a gente tem, assim, é um carro-chefe. A gente consegue... Aí vamos entrando um pouco mais nos produtos, gente, que a gente pode ofertar para os clientes. Isso daqui é que nem tinha um colega que chamava do pão quente, sabe? Pãozinho quente para te vender para o cliente. Uma usina zero grid. Uma usina zero grid para um cliente que está no Mercado Livre é melhor custo-benefício. Você vende o filé mignon para ele lá. E quando você fala, uma usina zero grid, gente, a gente está vendendo aqui para um integrador em São Paulo uma usina de 1 mega zero grid, junto à carga. Não vai injetar, porque o cara tem 4 mega de demanda. Você é o melhor custo-benefício, por quê? Porque você vai aproveitar toda a estrutura dele. Você vai aproveitar a subestação, você vai aproveitar a cabine de entrada dele. Tem sim as adequações, né, as proteções quando é zero grid, e você passa de 75, mas as proteções são muito simples de serem feitas. E você vai, desce, conecta no quadro de baixa tensão, tem que fazer os cuidados da limitação, você tem que ter projeto de limitação, mas é um sonho de consumo. É o que mais sai aqui na nossa padaria de usinas, digamos assim, é a usina zero grid. Usina zero grid junto à carga. Como você não tem que fazer subestação, como geralmente você coloca no telhado do cliente, então ela é uma usina que ela tem um custo-benefício muito bom. A gente pode fazer usina com injeção, que é uma outra quase lenda urbana, né? A gente atendeu a própria fábrica da Hyundai, um integrador de São Paulo. São clientes, assim, de mercado livre desde que o mundo é mundo. O pessoal não sabia que dava para ter uma usina com injeção. Ninguém tinha falado para eles. Como assim dá para injetar? Eu estou no mercado livre? Claro que dá. Só que no mercado livre, você não tem um sistema de compensação. Você lembra que a gente falou lá do sistema de compensação? Que você gera sua energia, gera um crédito. No Mercado Livre não existe isso. No Mercado Livre existe o sistema de alocação e de liquidação. Eu vou ter um relógio bidirecional da mesma maneira, que vai marcar a injeção, vai marcar o consumo, só que no final do mês, o seu gestor, ele vai ter lá o teu consumo e a tua geração. E ele pode escolher o que fazer com isso. Ele pode pegar a sua geração e liquidar ela no PLD, que a gente chama, preço da liquidação das diferenças. O mercado de curto prazo. Ou eu posso pegar essa geração e alocar aqui. Então, por exemplo, assim, eu consumi 50 mega e eu gerei 50 mega. Se eu fizer aqui, zerei. Não fiquei nem positivo nem negativo. Mas eu consumi 50, mas eu gerei 100. Então, eu posso alocar 50 e liquidar os outros 50 no preço da liquidação das diferenças. Faltou energia. Eu posso comprar no mercado de curto prazo ou eu posso ter um outro contrato já registrado para fazer isso. Exige esse trâmite mensal no Mercado Livre. E é tranquilo, gente, porque são montantes muito grandes, né? A gente está falando de clientes maiores, só que com esta abertura, os clientes residenciais, os P3, ninguém sabe como é que vai ser. Porque é um nicho de cliente que todo mundo tem usina. É onde mais tem usina. Vai ter esse material para nós em PDF? Sim, tem mistério, a gente manda. Bem tranquilo.
Então, gente, você tem, para injeção, precisa de mudança na outorga do ACL. O que acontece? Até 5 mega não precisa de outorga. Necessita do registro na ANEEL. Você faz o registro na ANEEL e com esse registro você vai lá e muda a categoria do agente na CCE. Até 5 mega não precisa, mais do que 5 mega necessita de outorga. Mas sim, para injeção você necessita fazer a homologação na ANEEL, podemos assim chamar, tá? As usinas, então, gente, com injeção, a gente pode ofertar ela junto à carga. E vou te dizer que se paga muito rápido também. Por quê? Porque como que funciona, gente? Se você já mexer nas resoluções homologatórias, vocês vão ver lá que existe assim, o TUSD, existe assim, TUSD APE. Então, essa é a mudança que você vai fazer somente da energia que você gerou. Então, assim, se você gerou 50 e consumiu 50, esse consumo alocado, consumo instantâneo sumiu, tá, gente? Consumir, gerou, sumiu igual no cativo. E dessa energia alocada, em vez de você pagar um TUS de consumo, você vai pagar o TUS de APE. Eu vou pegar, por exemplo, a CPF, a RGE aqui do Sul, tá? A RGE hoje está 11 centavos. Quando você é um TUS de APE verde, você vai para menos de 3. Você está ganhando quase R$ 90 por mega, ou seja, 9 centavos por quilowatt. É muito dinheiro quando você coloca isso em grande escala. Você tem quase que um consumo instantâneo. Então, sim, você pode gerar, você pode injetar, você pode fazer uma usina remota. Sim, você pode fazer um grande parque para atender. E você pode se transformar como um autoprodutor. O que acontece que muitas pessoal, a gente vê cada coisa, cada vendedor de curso falando cada loucura, né, gente? O autoconsumo remoto, ele continua tranquilamente, não tem... o que está sendo alterado com a medida provisória é a questão da valoração da energia I5, mas sim, você pode ter o autoconsumo remoto, não tem tamanho nenhum. O que está sendo alterado é o autoprodutor equiparado. O que é o autoprodutor equiparado, pessoal? A gente tem uma integradora que até está ali, ela tinha um cliente aqui do Sul, aqui, que ele tem uma fração de uma usina lá no Nordeste, de uma eólica. E ele tem essa autoprodução por equiparação, ou seja, ele tem um pedaço da usina mais no papel do que não foi, né, a compra maior, é uma participação pequena, para você se equiparar e ter todos esses benefícios. Isso acontecia com grandes players que eles juntavam. Você pegava uma grande usina e rateava de 5, 6, 7 clientes. E aí todo mundo tinha o benefício. Aí o que aconteceu? Como estavam, digamos assim, deturpando a lei, o legislador subiu. Como que ele subiu? Ele subiu que para você ser um autoprodutor equiparado, você necessita ter 30 mega de demanda. Ou seja, né, para qual payback médio? Assim, André, aí é que vem essa... Já foi meus slides aqui, vamos de novo aqui. A gente... Achei que tinha resto para mostrar para vocês aqui. O payback, a gente tem que entender que esses clientes lá, todos geralmente são clientes de mercado, são clientes lucro real. Então, nós, como Aureus, nos especializamos em atender de uma forma, uma consultoria completa para atender também essa parte contábil do cliente. Porque quando o cliente é lucro real, você tem que fazer um cálculo de tarifa seca. Você tem que entender que todos os impostos eles se creditam. Mas, resumindo, a gente consegue apresentar para o cliente um payback de 3 anos e meio a 5 anos. Tranquilamente, tanto as usinas zero grid como usinas com injeção. Tudo vai depender do quanto que eles têm comprado hoje de TE. A gente tem soluções de fundo, soluções de financiamento para atender esses grandes clientes. A gente tem essa expertise de buscar
soluções para viabilizar isso. É por isso que eu digo que hoje a gente sempre brinca, né? Quando a gente startou a Auris, o que nos falta é braço. Então a gente startou ela, convidou a meia dúzia de integradores, a gente abriu um pouquinho mais, abriu mais um pouquinho, e a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Com esse modelo de parceria, tendo integradores regionalizados. Praticamente eu tenho 1 ou 2 em cada estado. A gente tem essa expansão. Hoje a gente atende de Manaus ao Rio Grande do Sul. Temos integrador de uma ponta à outra, apresentando soluções, apresentando a ideia da autoprodução. Tá? Gente, o que vocês têm de dúvida? O que vocês gostariam de perguntar? Por quê? Porque o tema ele é extremamente grande, é extremamente complexo. O Mercado Livre é um ambiente totalmente diferente. É um ambiente que, para nós, como integradores, sim, faz todo o sentido a gente trabalhar. E não é que faça sentido, gente. É quase que com essa abertura nova aqui, se torna uma obrigação para nós. Ele se torna a Auris surge exatamente para a gente ter esse portfólio, essas soluções e poder ofertar para os clientes e o cliente continuar nosso. Porque qual é o grande desafio do Mercado Livre? O Mercado Livre ele vem, assim como as usinas de locação, não sei vocês aí, mas desde que começou a surgir as usinas de locação, aquele cliente que ia lá e trocava a sua fatura de energia por um financiamento, para que ele sumiu, né? Ele deu uma diminuída. Dá um exemplo de lucro para nós, integradores trabalhando em parceria. Como é que a gente modela a nossa parceria com o integrador? A gente trabalha como se fosse um vendedor do integrador. A gente coloca um spread ali no Watt-Pico. Com a sua experiência, estou... Lê para nós aí, Júlio, que aí passa rápido, que eu perco aí. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a dinâmica assim, pode deixar que eu leio. Boa. Mas eu acho que esse exemplo que daí facilita a tua explicação e aí tu não fica se concentrando nas perguntas aí e acaba concentrando nas respostas. Mas essa dúvida do Emerson é legal, porque eu acho que vale a pena a gente mostrar para os integradores como que funciona a parceria, né? E o que eles ganham, né? Porque essa é a jogada real, né? Importa, o que eu ganho aí trabalhando em conjunto com a Auris, né? Como que funciona essa dinâmica? Eu acho que é bem interessante a gente explorar isso. Como é que a gente faz, tá, Emerson? A gente assina um modelo de parceria, de confidencialidade, né? Porque tem troca de conhecimento, tem troca de parceria. A gente passa o conhecimento e você vai apresentar o cliente para nós. E a gente coloca o valor que você vendia a sua usina, você vai vender da mesma maneira e a gente vai colocar um valor a mais para nós. A gente não é vendedor de curso, a gente não é vendedor de magia, e a gente confia no nosso produto, tanto que a gente coloca junto. Eu vou ganhar quando você ganhar. A gente apresenta, por exemplo, uma usina de 110. Não sei em que região tu tá do país, mas vendia a 300 mil, 330. Nós vamos vender ela daqui a pouco a 360. Minas é bom. Minas tem uma área gigantesca, né? Nossa amiga Semig, tá? Mercado Livre não tem inversão de fluxo, tá? É legal. No Mercado Livre, a concessionária ela é obrigada a aceitar a autoprodução. Ela pode dizer que eu preciso conectar em 138, tá? E botar 40 milhões para de obra, mas que ela tem que aceitar, ela tem. Ô, Juliano, então, pulando para a dúvida do André também, que eu acho que ficou claro, né, pessoal? O produto da Auris é o conhecimento, né, que ele oferece para o cliente final em conjunto com o integrador. Então, a entrada no cliente, para esse cliente específico, ela é uma parceria que se constrói em conjunto para que, por exemplo, hoje é um produto que talvez não esteja no portfólio do integrador, né, que não está tão habituado, a Auris entra com essa solução e é uma parceria formada para que esse cliente seja atacado em conjunto, tá? O André está com sua experiência, estou no momento vivendo uma dificuldade na questão de taxa de juros. Nossa equipe está tentando implantar
uma autoprodução de 1,3 megawatts, porém, no atual momento não está ajudando. Que dia você não está ajudando? Que dia você daria? Não entendi muito bem o final. Que dica deve ser? Que dica, talvez. Exatamente. Que dica você Onde é daria que em é o relação à taxa de... estado, André, que tu tá? Vamos lá, que estado tu tá? São Paulo. São Paulo é ruim, cara, porque aquele São Paulo tem o Desenvolve São Paulo lá, mas aquela taxa deles é ruim, tá? Porém, São Paulo, a gente tem uma parceria aqui que é a nossa, tá? Para fomentar. Cliente é minerador. Ele é lucro real, será, André? Deve ser um lucro real, né? Pelo porte da usina ali, a gente tem uma parceria para ofertar leasing para clientes de lucro real, tá? Qual é a grande vantagem do leasing? O leasing, a parcela inteira entra como despesa e ela gera crédito de ICMS, PIS e COFINS. O nosso leasing gera ICMS também para o cliente, tá? Então, para ele, que é um minerador 1,3 mega, leasing vai fazer todo o sentido em São Paulo. Vai ser a melhor linha, tá? A gente tem essa... Já fez, tá? Ele acaba no imposto trabalhando na usina, né? Exato, a gente tira o sócio governo, tá? Porque aí a taxa de juro pouco importa, tá, André? Tipo, a taxa de juros é 5%. Daí eu estou me creditando 34 de despesa, isso está virando 17 de PIS e COFINS, mais 17 de CMS, mais 9,25 de PIS e COFINS. Então, essa é a modelagem que a gente tem usado bastante aqui, tá? Aqui eu tenho uma dúvida do David Costa, tá? Eu acho que é muito respectivo, por exemplo, a hora que você falou, a gente é um vendedor para o integrador, ele quer saber a abordagem usada para despertar a curiosidade das empresas e poder gerar esses negócios aí. Por exemplo, qual que é a estratégia comercial da Auris para atacar esses caras, esses clientes potenciais? A nossa estratégia como Auris foi exatamente isso, a capilaridade. Parceria estratégica, porque aí você capilariza, né? Por exemplo, esse nosso integrador de São Paulo ali, que eu citei o exemplo dele ali, que eu estava falando com ele agora antes da reunião, por isso que eu me lembrei dele. Ele era um integrador que ele atendeu a residência do CEO lá, do proprietário da empresa. E é uma empresa que ele, sem toda a nossa modelagem, ele não iria atender a empresa, ele ia ficar só no residencial. Ele tinha o contato com o empresário e a gente fez a reunião junto e apresentou. O nosso produto, gente, ele segue sendo espetacular. Por quê? Porque ele dá liberdade para o cliente. Olha, quanto a pergunta que a gente sempre, quando começa a reunião, a gente pergunta ali como aquela coisa, né? A venda é relacionamento. Quando você vai vender para um cliente, você tem que ter afinidade com ele, você tem que se relacionar. E aí, no meio, uma das perguntas que eu sempre faço é quanto tempo tu tem de empresa? Esse cara tinha empresa há 132 anos. E aí eu brinquei com ele, quanto tu já deve ter pago de energia? Já pagou 10 empresas de energia. Então, assim, tu vai ali, vai fazer uma usina e vai travar 20%. Gente, mas é 20% que é dele, ele não vai mais comprar. Porque se no Mercado Livre, eu compro mais barato, eu também tenho a flutuação do valor. Agora, hoje, no Mercado Livre, está todo mundo correndo pela autoprodução. Porque quem acompanha ali os PLD, o valor da energia, o preço explodiu. Até o final do ano, o preço da energia no Mercado Livre tá que é um foguete para cima. E aí, quem tem que comprar o contrato, tu tá ali com a corda no pescoço, que você precisa comprar. Mercado Livre tem isso, você pode ir lá e comprar o contrato pelo tempo que for. Nós, como Auris, a gente faz a migração também, tá, pessoal? E na migração vocês vão ganhar a recorrência conosco. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, assim, vamos lá, a gente vai migrar um cliente ali, por menor que seja, a gente vai colocar uma gestãozinha de R$ 1.000, R$ 2.000 nele, e a gente remunera 40% da gestão para o integrador. Todo mês. Isso é muito legal. E à medida que vai aumentando o número de clientes, você vai ter uma recorrência ali mensal que vai cada vez mais crescendo. Então, Tem muito integrador com mais de 10 mil aí de recorrência já com a gente. Olha Né? aí, ó. Já Porque imaginou ele livro pegou todo grandes mês? clientes, ele pegou grandes clientes, clientes com usina, né? Que tu vai ali. Então, o processo da migração é um processo moroso, né, gente? Quando tu vai startar uma migração, todo cliente grupo A,
sei se vocês trabalham com esse tipo de cliente. Vocês, qual? Eu vou deixar tu ler aí para nós, meu. Beleza, eu acho que na ordem está o Anereu aqui. O Anereu está sempre participando, tá, Juliano? O Anereu tá, Olha aí, fiel aí a rapaz. hora técnica. Um abraço aí, Anereu. Chama a gente que vamos alinhar essa parceria com certeza. E o Anereu está Olha aí. interessado. Depois fica o compromisso aí, Juliano, para chamar ele para explicar com detalhes aí. Tá, qual o Emerson Francisco aqui, ele está solicitando, tem uma dúvida aqui. Qual menor usina viável para este modelo? Tem essa limitação, Juliano? Não tem limitação nenhuma. Pode fazer do tamanho que for. O que acontece? Tipo assim, o carro-chefe vai ser aquela usininha de 110, né, gente? Que ele é o carro-chefe, porque até 75, a maioria das concessionárias vai pedir a limitação somente no inversor. Então, você não tem que adequar a subestação. É botar uma usina, um inversorzinho SolarEdge de 75 ali no talo, né? Fez uma rica venda, né, pessoal? Se a gente vendendo 2, 3 dessas por mês, tá bom para todo mundo, vocês não acham? Dá para pagar os custos fixos, dá para a gente. Tá Essa é a excelente. ideia. Essa é a ideia, sabe? O, Não tem aqui um mínimo. não tem o mínimo, então. É legal, interessante. Agora, uma dúvida, André. Com a sua experiência, uma porcentagem ideal para a autoprodução é de 30% a 40% do consumo? Cada caso é um caso. André, o que acontece, tá? Para te fazer uma usina zero grid, a gente tem que ver a particularidade do cliente, tá? Por exemplo, assim, a gente tem um cliente aqui que está saindo acho que não, é 760K. São 7 usinas de 110, 75, porque um supermercado, ele tem um consumo flat. Eu vou dar ali uma de 75 em cada um dele, vai atender 30 a 40%. Geralmente, quando o cara tem um consumo flat, o nosso solar para ser zero grid vai ser de 30 a 40%, até pelas horas do dia, né? Se você pensar ali, eu vou gerar praticamente de 8 horas do dia, vai dar mais ou menos isso daí. Então, 30 a 40% é o ideal para um zero grid, tá? Show de Mas bola. Então, 30% a 40%. O Elton também tem uma. Elton Zanardi aqui. Como podemos formalizar a parceria junto à Auris para estudar um caso de migração de venda da usina, migração para o Mercado Livre e venda da usina? Então, é o pacote completo aí, Juliano, que o Elton está interessado. não, eu vou deixar o contato aí, gente, com vocês, tá? Não sei se a gente vai estar na feira, né? A gente é do grupo Dynamos, né? Vamos estar lá na feira Claro. junto, lá, vamos estar no stand. Faz 2, 3 anos que a gente está junto nos stands lá. Vamos deixar o contato, vamos chamando, pessoal. A gente vai marcando uma vídeo, vai conversando, cada um eu apresento para vocês ali nosso modelo de parceria. A gente tem um contrato de parceria ali que a gente tem. A gente tem uma taxa de adesão única que é devolvida em kit lá da Dynamis, lá, que é para. Por quê, pessoal? Porque como a gente tem muita proposta e pouco tempo, a gente tem que dar uma selecionada, né, pessoal? A galera vende curso por 5, 10 conto ali de autoprodução que você sai sem aprender nada, que eu já fiz, dá uma raiva, que aí quando tu vai ler, porque, sabe, a gente muitas vezes quer, a gente brasileiro, né, a gente quer delegar o conhecimento, né? A gente quer aprender sobre a norma, aí a gente vai fazer um curso sobre a norma em vez de ler a norma. Não, sabe, não faz sentido. Então, assim, a gente tem que ler mesmo, ler a medida provisória, ler a 14300, que aí você vai saber de verdade. Então, a gente tem um modelo de parceria bem legal, tá, pessoal? Faz sentido para todo mundo. Exatamente. E aqui eu tenho uma dúvida do Emerson que é mais filosófica aí. O que nos espera para 2027 com a abertura do mercado, né? Mais um ensaio aí geral do que você espera do mercado. Eu vou te dizer, Emerson, que eu digo para todo mundo aqui que para mim é certeza, tá? O integrador que cruzar esse 2025, gente, ele vai decolar. Por quê? Porque a procura por sistema solar ela nunca vai parar. O que aconteceu? A gente teve uma enxurrada, né, pessoal? Eu fico em Passo Fundo, né? Interior do Rio Grande do Sul, aqui tem 200 mil habitantes.
chegou a ter mais de 100 empresas de energia solar. Sabe, tu dava um chute numa pedra, só tava um cara com um módulo nas costas te oferecendo. Era uma coisa absurda. E hoje, se sobrou 3 ou 4, foi muito. Porque o pessoal foi fazer outra coisa, porque era para vender pequeno sistema, era uma coisa simples. Então o pessoal saiu. Por isso que a procura vai existir. As empresas saudáveis, as empresas sérias, as empresas que se especializarem, eu tenho certeza que elas vão decolar. Não tenha dúvida nisso, tá? A gente tem essa viés de grandes usinas, porque a gente entende que uma coisa que, desde que eu comecei como vendedor, tá? O tempo que eu levava para vender para uma residência e para um grande cliente era muito parecido. O número de reunião, o tempo que tu levava. É claro, pessoal, quando a gente vai para grandes indústrias, por exemplo, assim, multinacionais, eu tenho modelado com alguns integradores a ideia da gente vender esse estudo, sabe? Aí sim, a gente vende em parceria, nós e o integrador, um estudo para o cliente. Um estudo de revisão, um estudo de viabilidade técnica, um estudo de consulta de acesso para ver o que ele pode produzir. Por que que a gente faz isso, gente? Porque é aquela ideia, se você cobrar dele, a gente tem cobrado 15, 20 mil reais de projetos que são para 10 milhões. Se o cara pagou 10 mil, ele vai te escutar com todo o amor do mundo. Você quebra toda aquela coisa, porque eu vou falar com o gestor depois. Não, não, eu já contratei. Nem relógio. Exatamente, né? Exatamente. Tem como assistir novamente esse evento, vai compartilhar essa apresentação via PDF. Emerson, a gente sempre disponibiliza no YouTube, tá? Então, até as outras horas técnicas que o pessoal participou estão disponibilizadas lá no YouTube e essa aqui vai posterior para lá também, tá? Então, e também, para reforçar, o Juliano vai estar no nosso stand lá na feira, né? Então, até fica o convite a todo mundo para ir para a feira, nos visitar lá no R799, né? No pavilhão vermelho, vai estar a Dynamis. E a Auris vai estar lá, o Juliano vai estar lá, explicando, vamos estar falando o dia inteiro disso, né, Juliano? Igual todo ano. Ai, gente, o ano passado nós saímos. Exatamente. Então, até no que diz respeito à última resposta aí do Juliano sobre mercado e passar o 2025, a gente vê várias fronteiras, né, Juliano? A gente vê, em questão de equipamento, a normativa dos bombeiros, né, exigindo uma solução mais técnica para instalações que antes não exigiam nada, né, que exigiam um mínimo, era módulo, inversor e deu, mal e mal uma string box, né? Agora a gente tem uma elaboração um pouco mais sofisticada, né, digamos assim, a respeito da normativa por conta da ABNT, né? Então, é uma fronteira, querendo ou não, tudo que é normativa, tudo que é exigência técnica nova, ela se torna uma fronteira. E você que ultrapassa essas fronteiras, você vai se profissionalizando, vai se tornando um profissional mais completo, e é esses profissionais que a gente está vendo que vão dominar o mercado. Né? A Dynamis aqui a gente brinca que tem toda uma cadeia premium, né? Que a Dynamis se considera um distribuidor premium. Né? Então, nós entendemos que o fornecedor lá, o fabricante, seja na China, em Israel, Estados Unidos, que é de onde a gente traz nossos produtos, ele tem que ser premium. O intermediário nesse processo ele tem que ser premium também. Então, o distribuidor tem que ser premium, o integrador tem que ser premium e quem presta serviço como a Auris também tem que ser premium. Então, a gente entende que toda essa cadeia vai ser premium, vai cada vez mais ser o filé mignon para esse pessoal que consegue oferecer 360 em produtos. Né? Então, tanto o Mercado Livre, produtos tecnicamente mais viáveis, né? Não ir só pelo preço, e pela energia gerada, que eu, aqui na Dynamis, eu brinco com o pessoal que a gente vende energia, não vende quilowatt-pico. Né? Quilowatt-pico é uma coisa, energia gerada é outra. Né? E o nosso produto, no final do dia, é energia. Né, pessoal? Então, isso envolve 100% do produto. Juliano, mais algum ponto que queira destacar? Daqui a pouco eu falo as promoções para a turma aqui. Não, é fato, gente. Tipo, e a Dynamis, ela já surgiu desse. Não, ela já surgiu desse jeito, né, gente? Antes mesmo de estourar a Dynamis, a gente comprou
uma das últimas usinas ali que eu vendi grande ali como vendedor, foi a primeira da Dynamis, uma que foi para Horizontina lá, 856 kW-pico a gente vendeu lá para, foi, acho que a primeira compra lá da. Ô, louco. Foi. O O primeiro kit Juliano da vendido da SolarEdge Dynamis que nos foi para apresentou no Eletrohora, tempo né? que ele era. Exatamente. Foi a primeira venda da Dynamis, então a parceria desde o início, né? Com o Juliano, era cliente da Dynamis, já, Sim. né? A gente estreitou tanto o relacionamento que é parceiro hoje, uma empresa parceira do grupo da Dynamis. Então aqui a gente, é uma das crenças que a gente tem aqui na Dynamis, que é parceria a curto, médio e longo prazo. A gente encontra soluções em conjunto e acaba que esse mercado vai sendo moldado em conjunto pelos profissionais que se unirem, né? Então é bem isso, né, Juliano? Acho que é um DNA que a gente tem desde o princípio, a gente tem muito orgulho de trazer isso. Eu Mas vou compartilhar a referente. tela aqui, Juliano. Tem mais alguma? Compartilhei. Beleza, eu vou colocar aqui e tudo o que é importante, né? Quem quiser comprar na Dynamis tem promoção esse mês aí. Nós temos o comprou, ganhou, tá? Que é ganhou mesmo. Então, quem comprar entre 20 e 100 mil em produtos, em kits, né? Ganha o carregador portátil, que é a febre aí, o pessoal está pedindo o tempo inteiro aí esse carregador, então a gente está dando esse carregador que é super legal, tá? Ele é um monte de mini módulos ali que carrega o celular aí, se acabar o mundo, teu celular vai estar carregando aí. Entre 100 e 200 mil ganha um carregador veicular da Delta, mais o carregador portátil, tá? E acima de 200 mil, o carregador trifásico da Delta aí, de 22 kW. Esse é legal porque ele é tanto mono quanto trifásico. Ele só vai mudar a potência à medida que eu modifico ali a configuração de fases dele. Se no mono ele diminui a potência um pouco, no trifásico ele fica em 22 kW, tá? Mais o carregadorzinho portátil. O Giovanni está só esperando o Solax e as baterias. Giovanni, então estou feliz em te dizer que acabamos de colocar na plataforma, ainda não divulgamos aqui na rede social, então aqui em primeira mão, tá? Para vocês. Já temos ali possibilidade de cotação do Solax com as baterias na plataforma, tá? Ainda não tem uma calculadora de dimensionamento, essa é a nossa próxima etapa, mas dá para lá você já montar, brincar lá com inversor Solax e bateria. Esse mês nós teríamos batendo a meta 3. Ô, louco! Show de bola, então, o Giovanni. Já quero ver você ali nas baterias da Solax aplicando. Seguinte, temos melhores taxas do mercado em até 18 vezes no cartão de crédito, tá? Parcela mínima de R$ 500. Então, verifique aí como setores responsáveis que a gente está com taxas realmente interessantes no cartão. Vale a pena conferir, fale com o seu consultor para a gente poder, para poder tirar o melhor aí das taxas de cartão de crédito. Temos também um mega feirão de taxas ali em conjunto com a BV, né, em financiamento. Então, a taxa ali de 1,35 está quase mentirosa, né? Mas é exatamente isso, temos isso como atrativo. É alguns produtos específicos, mas não são poucos, tá? É uma linha bem grande de produtos, a gente só colocou o asterisco, a letra miúda aí, para poder, porque tem que colocar, mas basicamente é uma grande parte do portfólio, poucos que não são contemplados, tá? E no mais, pessoal, para quem ainda não tem acesso à plataforma, é só entrar ali. Plataforma que está montando automaticamente os kits, né? E facilitando a vida de todo mundo. A gente fez até um redesign nela muito recentemente, então ela está muito bonita, está muito legal. Vale a pena utilizar ela para facilitar da velocidade dos seus orçamentos. Então, se você às vezes está falando com o consultor não está tão disponível no momento, né? Está dirigindo, o pessoal está muito na estrada e você quiser fazer a sua cotação, acessa a nossa plataforma. Ó, ficou espetacular a plataforma. Muito obrigado, viu, Giovanni? Que bom. O objetivo é a gente sempre melhorando aí e cada vez melhorar cada vez mais para que fique cada vez mais fácil para vocês aí na ponta para poder adquirir os produtos Dynamis. Juliana, agradeço imensamente esse período que a gente teve aqui, é muito legal, dá para ver que a resposta da turma aí foi muito satisfatória, né, no que diz respeito a dúvidas. E, pessoal, querem o contato do Juliano, a gente vai mandar depois do evento ali no e-mail contato, a apresentação, tá, Juliano? Acho que é tranquilo a gente te manda ela aí pelo WhatsApp aí, para te passar para o pessoal. E aí a gente já encaminha para vocês. A gente vai disponibilizar no YouTube, né? Então, como sempre, então quem quiser dar um
uma realimentada aí no conhecimento e gravar mais, em definitivo, as informações passadas pelo Juliano aí, vai estar disponibilizado. Muito obrigado, viu, Giovanni? Estou lendo aí. Que bom, obrigado também a Nereu, obrigado que vocês gostaram. O objetivo é justamente esse, a gente estreitar essa distância, que às vezes a gente faz um evento, faz um Dynamics Day e tem um palco lá, né? Tem um microfone, a gente não consegue discutir diretamente. Então aqui talvez o pessoal fique mais à vontade para a gente poder elucidar as dúvidas que surgirem, tá? Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. O que precisar, a gente está à disposição aí. Vamos embora aí gerar no Mercado Livre aí, faz todo sentido, pessoal. É um mar azul, galera. Simbora que tá tranquilo o mar ainda, né? Então, ainda tá, exatamente. Ainda Quem tá. chega primeiro, né, é sempre isso. Vai beber água limpa. Exatamente. Gente, valeu, obrigado, até mais. Valeu, até a próxima pessoal. técnica. Espero contar com vocês aí. Até mais. Foi muito bom, o pessoal gosta mesmo do tema, né?